A audiência sobre o caso de Conquista do Oeste começou por volta das 13h30 no Fórum da Comarca da 25ª Zona Eleitoral. Na presença do juiz, Dr. Gerardo Humberto, e do promotor de Justiça Eleitoral, Dr. Luiz Gustavo, tanto defesa como a acusação tentaram a todo momento apresentar suas provas e suas testemunhas. No final da audiência, o promotor eleitoral falou sobre o caso de Conquista do Oeste e sobre o posicionamento da Promotoria de Justiça. O posicionamento do Ministério Público será idêntico aos demais processos em que já manifestei. Nós vamos analisar as provas do processo, vamos analisar se os fatos narrados na representação, nas investigações eleitorais realmente ocorreram, confrontar o depoimento dessas testemunhas que hoje foram ouvidas com o depoimento, as provas existentes nos autos, para só depois chegar à conclusão se os fatos narrados ocorreram ou não. Não posso de antemão dar qualquer parecer sobre o mérito, porque ainda não fiz um estudo aprofundado das provas. O senhor tem data aí determinada para terminar esse inquérito? As partes fizeram alguns requerimentos, o juiz vai analisar agora. Se esses requerimentos forem deferidos, poderá demorar um pouco mais o fim do processo. Se não forem deferidos os processos, o processo terá uma abertura de vista para as partes apresentarem suas alegações, tanto a parte que representou quanto a parte representada e o Ministério Público também. Perguntamos ao promotor eleitoral a relação entre os casos de Vale de São Domingos e Conquista do Oeste. O promotor Luiz Gustavo afirma que há semelhanças nas denúncias apresentadas. Existem várias ações, nessa audiência de hoje foram reunidas várias ações, ouvidas as testemunhas que foram roladas nos todos os processos, e trata-se de uma ação da mesma espécie, mas com fatos alguns semelhantes e outros fatos diferentes. Um respeito de transferências, possíveis transferências fraudulentas de títulos. Isso foi alegado e nesse ponto tem uma semelhança com o que foi alegado no processo relativo ao município de Vale de São Domingos. Segundo o promotor, todas as denúncias serão averiguadas, incluindo a de compra de votos. Sim, todas as provas, tudo que foi colocado nos processos será analisado para ter uma decisão final. E um dos pontos também que foi levantado, uma possível compra de votos. No saguão do fórum, simpatizantes, partidários e testemunhas de ambas as partes aguardavam com ansiedade o término da audiência. O prefeito Jair Podavinho se recusou a falar sobre as denúncias. Não quero me pronunciar, não. Vou deixar para o advogado, né? Tudo bem, tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Beleza. O prefeito Podavinho conta com 4 advogados de defesa. Um deles é o doutor Wilson Neri, que falou sobre as denúncias de abuso de poder político. Nós consideramos o seguinte: primeiro, questão de uso de poder político. O processo aqui teve falha nesse aspecto. Por quê? O uso de poder político só tem quem tem o comando da máquina. Quer dizer, quem não exerce cargo público, seja o cargo comissionado, seja cargo eletivo, não pode usar da máquina. Nós temos já uma experiência nessa discussão de processo eleitoral de abuso de poder econômico. No caso presente, nessas eleições, por parte do Jair Podavinho, prefeito, não houve abuso de poder político. O contrário aconteceu, mesmo porque há 8 anos havia um grupo político que dominava o município, né, e que foi rechaçado pelo voto popular, e nesse processo eleitoral, inclusive comprovado nesses autos e até denunciado ao promotor eleitoral, houve a tentativa até de construção documental usando a máquina pública contra o prefeito Jair. Essa questão já foi passada ao promotor, seguramente ele tomará o procedimento necessário. Quanto às demais acusações, e são 2, basicamente, a questão de abuso de poder econômico. Ora, a candidatura do Jair Podavinho, ela foi construída com apoio de lideranças políticas tradicionais do estado de Mato Grosso, que tratam a questão da ética na política. É o caso da senadora Séries, deputada Bicalil, e alguns outros parlamentares que naturalmente emprestaram seu apoio ao prefeito, porque é uma pessoa ética e porque não dispunha de condições
de recursos financeiros e não ofereceram nenhum recurso financeiro, ofereceram sim o apoio político. Nesse sentido, afastado o abuso do poder político, afastado o abuso do poder econômico, nada resta contra o prefeito Jair Podavin. Há uma possível compra de voto. Nós comprovamos nos autos aqui que há algumas empresas que vendem imóveis lá na cidade de Conquista. Uma em particular, de uma pessoa que inclusive foi adversário político do prefeito Jair, em dezembro de 2007 vendeu uma parabólica para a esposa do Jair. E no dia 1º de julho agora, portanto, antes do registro de candidatura, uma eleitora adquiriu também uma outra antena parabólica a um preço de R$ 299, R$ 300. Essa eleitora não apoiou Podavin. Essa eleitora não tinha a placa do Jair Podavin na sua residência, quer dizer, não teve nenhum vínculo. E de modo que foi provado, inclusive, aqui pelo próprio instalador, pelo próprio empregado lá da empresa que vende imóveis, que não há vínculo nenhum entre o Jair e essa pessoa. Mesmo porque, cá para nós, uma campanha paupérrima, como foi a do PT, como foi a do Jair e dos seus aliados, jamais poderia se dar o luxo de pagar R$ 300 por um voto. Absurdo. E sobre transferência ilegal de eleitores. Transferência de eleitores. Veja bem, o crescimento vegetativo da população da Conquista do Oeste foi a média de 10, 12%, que é a média nacional, a não ser municípios que se desenvolvem com muita rapidez, que o poder, a questão econômica influencia, municípios do agronegócio, municípios que detêm, enfim, uma estrutura econômica diferenciada. Não é o caso, infelizmente, até porque havia muito atraso na administração do município de Conquista do Oeste. Não se discutia essa questão da melhoria de vida da população. O município cresceu 10, 12%, e foi esse o crescimento de eleitores. Desde 2000, quando o município foi criado, o crescimento foi esse. Então, se você verificar o acréscimo de eleitores, né, no município de Conquista, ele foi inclusive inferior. E mais, como nós temos as mineradoras aqui na região, até na cidade de Conquista, nós tivemos muita gente em trânsito, cerca de 366 pessoas, eleitores e eleitoras, não só de Mato Grosso, mas do Brasil, passaram no município de Conquista no dia da eleição. E o que fizeram esses eleitores? Foram fazer a justificativa. Nós fizemos aqui o cálculo, esses 366 votos dessas pessoas, não votos não, essas justificativas, significa 20% da população votante do município de Conquista. E aí, nesse processo, até para clarear, havia a argumentação de que muita gente estranha. Eu achei até um termo pejorativo contra o nosso eleitor de Conquista e do Brasil, enfim. Havia muita gente estranha perambulando na cidade. São pessoas que estavam passando pelo município, passando pela rodovia. E para não levar aquela multa por não justificar, fizeram a justificativa. Entregamos todos esses documentos ao juiz eleitoral. Fizemos as denúncias, inclusive aqui, da tentativa de se construir documentalmente provas contra o prefeito Jair Podavin. Fizemos aqui nessa audiência, apresentamos, inclusive esses 70 e pouco eleitores que dizem que não eram do município, estão ali, inclusive o comprovante de votação. Enfim, esclarecemos, inclusive que a pessoa que fazia título, até então, lá no município de Conquista do Oeste, era indicada pelo prefeito anterior, que tinha o candidato que perdeu a eleição para o Jair Podavin como o seu candidato, à época vice-prefeito e agora candidato. Então, quer dizer, quem dispunha qualquer ascendência e qualquer condição de influenciar na construção de eleitores fraudulentos, jamais foi o Podavin. E assim, se isso aconteceu, foi quem estava no poder do município. Já a advogada de acusação afirma que irá pedir a cassação do prefeito Podavinho e comentou sobre as argumentações da defesa. Nós saímos muito satisfeitos com a produção das nossas provas. Nós realmente, além de nós provarmos na audiência que houve a compra de voto, que houve a transferência de título, o que acontece? Também nós requeremos aí várias diligências que estarão por comprovar, na verdade, de quem foi transferidos os títulos, ligação, que parente de vereador, tudo mais. Para nós, enquanto acusação, eu considero a audiência 100%. No que tange a compra de voto, como foi provada a compra de voto? Nós apresentamos aí testemunhas chaves no sentido de comprovar de que foi até o estabelecimento, a casa do senhor Jair, e pegou uma antena parabólica e instalou ela na casa de uma eleitora. No que tange também a acusação de uso do poder político, como que isso se concretiza?
Eu ouvi atentamente meus colegas e, na verdade, eu entendo que meus colegas estão um pouco equivocados, porque quem está sendo acusado aqui do uso do poder político é o seu Jair Podavim, através das autoridades estaduais, federais. Eu acho que está tendo uma inversão aí do discurso. E isso nós estaremos provando mais daqui uns 5 dias, com terno e diligência, de que realmente houve o abuso político. Quanto tempo de prazo vocês têm para provar isso? Nós temos mais 3 dias agora. Nós fizemos vários requerimentos que serão cumpridos em 3 dias. Após os 3 dias, serão 2 dias das alegações finais e os autos virão ao juiz para a conclusão, para dar a sentença, na verdade. A senhora pediu a cassação do prefeito? Sim, sem sombra de dúvida.